E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, analisando a grande vitória do nosso Verdão para cima do Fluminense. Uma grande partida, galera. 2-1 para o Palmeiras e o Palmeiras chega a 10 pontos no Campeonato Brasileiro e é líder, galera. O Verdão tem um saldo de gols maior que o São Paulo e tem o mesmo tanto de ponto que o nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Colocar aqui a eletrizante partida e o elétrico Muito bom, Palmeiras, né? Elétrico Palmeiras. Alguns times estão claramente ainda tentando engatar na temporada. Cara, Palmeiras e Fluminense já estão jogando um futebol de meio de temporada, assim, né? Um futebol, assim, muito forte, muito competitivo. E foi o que a gente viu ontem em Barueri. Infelizmente, com pouca gente, pouco mais de 10 mil pessoas para assistir a esse jogaço. 32 finalizações, hein? Jogaço, vamos rodar os melhores momentos. Jogaço. Para começar, hein, Felipe Coutinho, que me chamou a atenção, em outro momento, esse era o tipo do jogo que o Abel mexeria bem no time, né? Pensando no jogo contra o São Paulo domingo. Ele entrou com um time titular, né? Ele entrou com um time titular, um time mais forte que ele tinha, com um banco forte e mudou um pouco. Mostra, na verdade, ontem, esse é o gol de pênalti logo no início do Vitor Roque, e esse aí agora é o do Alan aos 10. Muito bom jogador, né? Muito bom jogador, muito bom jogador. Ontem, na rodada de ontem, time reserva mesmo, a gente só teve o São Paulo, que vai jogar contra o Palmeiras no domingo. O resto, todo mundo ou poupou 3 ou 4 jogadores, como fez o Fluminense, o que eu acho normal, dentro de uma coerência. Ou então foi com tudo que tinha de bom, como o Palmeiras, cara. Eu acho que isso é muito saudável para o campeonato. Eu acho que os clubes estão começando a olhar para o campeonato sem colocá-lo na prateleira de baixo, na prateleira que ele merece, a primeira prateleira. Eu vi, assim, o jogo foi espetacular, né? Você pega o início do jogo e o torcedor do Fluminense fala assim, meu Deus, vamos tomar um sacode histórico aqui da maneira que começou, né? O torcedor do Palmeiras, eufórica, né? E o Fluminense foi ganhando campo, foi sabendo jogar o jogo, foi ganhando... E como é bom, Luciano, hein? Exatamente, o Lúcio Acosta é muito bom atleta. E numa falha de um duo que são super importantes para o Palmeiras, tanto o Flaco Lopes, quando ele dá aquele passe equivocado, e o Marlon, que achou que fosse ganhar na força e acabou sendo tomado um atropelo do Lúcio Acosta, o Fluminense faz um gol que deu vida, né? O placar de 2-1, a vitória do Palmeiras, o Palmeiras poderia vencer o jogo, mas poderia muito bem sair 2-2, o Fluminense venceu o jogo, realmente o Fluminense mostrou, diante de um time que é muito forte, o Fluminense mostrou que esse ano não está vindo para brincadeira e se continuar dessa maneira vai brigar até o final com os grandes aí do Campeonato Brasileiro e quiçá poder buscar uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Acho super importante. Já tem a semifinal do Carioca, né? Contra o Vasco no final de semana. Possibilidade de poder Ganhou jogar todos uma os final. clássicos no Rio. Eu fiquei Exatamente. encantado com essa troca de passes do Fluminense, assim, cara. Quando o Fluminense entrou no jogo, que o começo foi tudo do Palmeiras, né? O Fluminense jogou muito bem. Quando o Fluminense treinado. entrou no jogo, cara... O Fluminense é um dos clubes mais bem treinados do Brasil Exatamente, hoje. é muito bem treinado. E consegue jogar de formas diferentes, né? Já viu o Fluminense jogando, marcando mais atrás e organizado, saindo em contragolpe. Já viu o Fluminense com mais posse de bola, envolvendo o adversário. Já viu o Fluminense com ataques mais diretos, ataques mais verticais. E é interessante, porque não é um trabalho de longuíssimo prazo, não. É um trabalho de... Tá entrando agora no médio prazo e a gente percebe esse time crescendo Melhor nesse jogo sentido. do Savarino. Outra coisa muito importante, a gente está acostumado a ver, principalmente por um lado o Serna e outro lado o Canóbio, que os caras recompõem e ajudam muito no setor defensivo. Ontem não tinha o Canóbio. Ontem, por exemplo, não tinha o Samuel Xavier. E o Guga jogou Canóbio muito bem. suspenso, Samuel Xavier por opção, Exatamente. Quem jogou muito bem. Sabe? Mas hoje Ontem tá não tinha o difícil dizer quem tá JK. melhor, porque se é o Guga ou o Samuel, os dois estão muito Eu bem. sou... Aí, eu não Não, estou dizendo quem é melhor, quem está melhor. Não, pra mim o Samuel tá bem melhor. O Samuel já vem nessa batida já há o Guga alguns evoluiu anos. bastante. O Guga, por exemplo, ontem o Guga fez um jogo excepcional, sem dúvida alguma. E o JK não jogou. Jogou o Ganso ali, estava flutuando, um falso 9.
Então, assim, o Fluminense, mesmo não tendo o seu time considerado titular e fazendo trocas, mudanças, não deixa a peteca cair. Os caras continuam jogando muito bem. Isso é nível de treino, realmente. Exato. Porque se você pega um time titular, e aí o cara troca, o reserva, de repente, não está bem treinado, o cara não consegue atuar da maneira que se espera. Um time que é bem treinado, você troca a peça e o time continua da mesma, né, nessa mesma evolução. Então, foi importante, foi um grande teste ontem. Jogaram contra o Palmeiras, gente. Então, realmente... Então, e do lado do vencedor, o Palmeiras terminou o ano na maior ressaca, né? Apesar de ter sido vice da Libertadores, vice do Brasileiro. Pô, muito time queria uma crise dessa para chamar de sua, né? Que ano horroroso. E aí... Mas apesar de ter terminado o ano na ressaca, ficou a expectativa, como vai começar o Palmeiras, é show ressaca, né? O time tá jogando bem, tá super bem assim, nesse ano. Se a gente olha, é claro, se a gente vai pegar ali a final da Libertadores, o Palmeiras não jogou bem, jogou um futebol longe daquilo que poderia jogar. As últimas rodadas de Brasileirão, vou botar as 5 últimas rodadas. O mês de novembro foi terrível para o Palmeiras. Mas até aquele momento ali, o Palmeiras vinha jogando bem. Inclusive o jogo que o Palmeiras perde do Flamengo no Maracanã, o Palmeiras joga bem aquele jogo. Ali. Mas por que jogou bem? Porque foi o Palmeiras com coragem. Sim, depois... Hoje em dia, qualquer time que entra dentro de campo de uma forma covarde, foi o meu modo de pensar, foi o que eu vi do Palmeiras, principalmente na final da Libertadores. Um time dentro de campo, um time covarde, um time com medo, um time... vamos sair, vamos tentar dar chutão para ver o que acontece. E acabou pagando pela perda do título. Agora, quando é um Palmeiras que compete, quando é um Palmeiras que tem coragem, dificilmente você vai ver o Palmeiras perder jogos assim, da maneira que foi. Eu lembro de uma entrevista do Abel, agora não vou lembrar se foi exatamente após o jogo contra o Flamengo, talvez tenha sido, em que ele fala que ele sentiu no time dele a falta justamente dessa coragem para entender o tamanho do jogo e colocar em prática aquilo que, segundo o Abel, ele havia treinado, aquilo que ele havia planejado para aquela partida, que não tinha sido aquilo, de jogar com o balão para frente o tempo todo. E vamos ser bem sinceros aqui e honestos, né? Antes daquele jogo, isso não vinha acontecendo. O Palmeiras vinha jogando bem, vinha jogando com bola no chão, vinha jogando com criação de jogada, acionando muito bem a sua dupla de frente. Eu acho que isso, com a chegada do Marlon Freitas, que você junta ali Marlon Freitas e Andreas como dupla de volante, é claro que você pode perder um pouco defensivamente. Mas com a bola no pé, cara, você vai ganhar muito. Iniciação de jogada. Em alguns jogos ele vai precisar de um volante... Não, eu também acho. De um Felipe. Mas talvez ele possa desenvolver no time dele uma maneira de controlar jogos tendo Pode mais ser. a bola também. Ele é um bom treinador, ele pode desenvolver isso no time dele. Sabe qual é a comparação que você pode fazer do Palmeiras? A atuação que o Palmeiras teve contra o Fluminense em novembro do ano passado, em casa... 0-0, um jogo. E o Fluminense merecia ganhar aquele jogo. O Fluminense merecia ganhar. Já era o Fluminense do Zubeldia. Com o Palmeiras de ontem, cara. Boa, é uma boa comparação. Contra o mesmo adversário, jogou. E em times alguns muito momentos parecidos, foi né, dominado. não tem nenhuma grande transformação. Assim. Nada, cara. Transformação grande é a saída do Thiago Silva. Postura, Mas ele mesmo tinha falado, o próprio treinador, ele dá uma entrevista, o Abel, ele fala assim, se a gente não competir, o primordial do Palmeiras é competir. Como eu penso de todos os clubes, né? Primeiro, tu tem que estar... Se não competir no futebol de hoje, dificilmente vai vencer. Qualidade, só a qualidade não vence. Então, depois do Novo Horizontino, acho que foi uma virada de chave. Que ele dá entrevista e fala assim, se não competir, a gente vai perder... A gente é capaz de perder todos os jogos, você lembra? Todos os jogos. E teve até alguns, de repente, entenderam como, faltou respeito com o Novo Horizontino e tal. Eu entendo que o que ele quis dizer é, independente se é Novo Horizontino, que é um time da segunda divisão, ou se é um time da terceira ou primeira divisão, se o Palmeiras não competir, perde para qualquer um. Então aquilo dali foi uma mudança de chave. O Palmeiras, todo jogo que entra, o Palmeiras pelo menos compete. Aí é claro que a questão tática e a questão técnica, aí vai entrar mesmo, não tem jeito, porque os caras são muito bons. São muito bons. Esse aqui, eu tenho listado, não sei se você viu, discorda, estou preocupado agora com você assistindo o programa todos os dias. Eu tenho listado 19 atacantes brasileiros com nível de jogar uma Copa do Mundo. 19, cara. A gente pode até não ter um Mbappé, mas assim, não sei se, tirando a França, algum outro país, tem 19 jogadores com ótimo nível para representar uma seleção. O Vitor Roque está entre eles. Acho até que ele não vai para a Copa porque a concorrência é muito grande. Mas tá jogando muito bem, cara. E fisicamente, assim, ele tá muito forte. Teve uma jogada que ele chutou a bola no travessão. Foi o último lance dele no jogo. Ele já tinha puxado a perna antes, mesmo assim, ele atropelou todo mundo na frente dele. Eu falei, gente, que é isso?
A bola deu uma escapada, ele manteve o controle. Inacreditável esse moleque. Cara, foi o último lance, ele saiu lamentando, né, cara? Que contratação do Palmeiras, meu. Ele saiu A partir lamentando, do momento que ele ganhou confiança, né? Isso aí, a comissão técnica do Palmeiras foi fundamental nesse sentido, porque... Demorou. E, assim, eu não vou tirar o meu, não. Eu cheguei no momento e falei, ó, eu acho que tá insistindo demais. Esse lance aí, ó. Foi esse lance aí, ó. Olha lá, já atropelou. O Otávio, ele bate e vai pra trás. Ele ganha muito esse tipo de jogada, né? E vai empurrando mesmo. O Fábio nem viu. É aquele centroavante rompedor mesmo. O Otávio não é alto e também é forte. O Otávio é forte, cara. Assim, não é fácil, não. Não é fácil de ganhar esse tipo de jogada dele, não. E assim, depois que ele ganhou confiança, passou a arriscar mais jogadas, vencer duelos, né? E é muito isso, pô. Eu vejo o Vitor Roque muito com essa capacidade, né? De arrastar mesmo, de empurrar zagueiro, empurrar no bom sentido, não de fazer falta, mas de empurrar na direção do gol, de empurrar a última linha adversária. Acho que é uma expressão melhor nesse sentido. E é só uma pena que ele não conseguiu fazer isso lá fora, né? Porque ele tá provado que ele tem potencial. Aí dá tempo, né? Dá tempo. Mas eu vou nesse gancho seu. E eu também, porque quando nós temos que criticar, assim fazemos. Sim. A gente critica, sempre com responsabilidade, a gente critica. E eu fui um dos caras que critiquei o Abel, principalmente quando largou o brasileiro de lado. Eu falei, trouxe sobre si uma responsabilidade necessária. Vai ter que ganhar a final da Libertadores. E a forma covarde com que o Palmeiras se comportou na Libertadores. Agora, esse atleta é todo Abel e staff. Porque chega... A torcida começa a pegar um pouco no pé, que já espera já que o atleta chegue e faça 40 gols, todo jogo faz gol. E eles tiveram a sabedoria e a visão de futebol de falar assim, não, esse moleque, ele tá correndo, tá entregando, daqui a pouco começa a fazer os gols. E isso vem muito de quem? Do treinador e do seu staff, sem dúvida nenhuma, que fizeram um ótimo trabalho, estão fazendo um ótimo trabalho. E de encaixar junto com o Flaco, né? Porque não foi a primeira escolha. O Flaco evoluiu muito fisicamente também. Antes era Flaco, o Vitor, e aí foi testando. Daqui a pouco vai ter Paulinho também. Paulinho, 15 dias, ele volta a treinar com os... E arrumar um lugar pro Paulinho. Quando ele entrar em forma, eu quero ver. E só rapidinho sobre o Vitor Roque, ontem foi fundamental no jeito que o Palmeiras dominou o Fluminense nos primeiros minutos, né? Reagindo rápido no campo de ataque depois de perder a bola ou marcando a saída de bola do Fluminense muito bem. Os 2 primeiros gols, eles saem assim. São bolas retomadas e aceleração na sequência para tentar fazer o gol. Alguém aqui... não achou pênalti? Achou que o pênalti foi mal marcado? Do Fábio no Vitor Roque? Também achei pênalti. Gerou alguma controvérsia? Quando, ao ver o lance assim, eu falei, não foi nada. Confesso que você não foi nada. Depois, para uma outra câmera, assim, é muito claro o pênalti, meu modo de pensar. O joelho do Fábio bate numa outra câmera, você vê que o joelho do Fábio bate no Vitor Roque. Atinge o Vitor Roque, então, para mim, pênalti claro. Perfeito. Acho que agora, se eu não me engano. É isso aí. Agora. Para mim também. Para mim, pênalti muito claro. Pênalti claro. Pênalti claro. Bom, o Abel foi expulso ontem. Depois do jogo, né? Depois do jogo. Foi reclamando de um lateral, né? Não, acho que ele reclamou de um escanteio. De um escanteio. Do escanteio da bola do Sousa, que ele chutou, o Fábio espalmou. Na verdade, tinha sido escanteio mesmo. Mas olha aí, cara... Ele levou a discussão... Precisa disso, Abel? Não precisava, cara. Precisa. O jogo já tinha acabado. Colecionar mais um cartão para coleção. Ele tinha razão na reclamação, mas, cara, foi um escanteio. Ele errou. Precisa. Levou mais um para coleção. E a gente ouve o Abel falando sobre este vermelho que levou ontem em Barueri. Há um remesso, estamos no último minuto de jogo, há um remesso de linha lateral claro para nós. O árbitro marca para eles, eu reclamo e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. O último jogo eu fui expulso pelo Klaus por bater palmas. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater no estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? As pessoas não querem saber porquê. Vocês dizem, o Abel reagiu assim. Porquê? Atenção que eu não fiz e tenho muita admiração. Eu faço-vos uma pergunta a vocês, imprensa. Se eu fizesse, e gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele. Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? E mais não falo. Bom, eu iria criticar o Abel do mesmo jeito que eu critiquei o Zubeldia. Respeitosamente, mas assim...
era um lateral mesmo, né? Como ele falou ali. Pois é, mas teve uma Precisava disso no reclamação também lateral, do Abel. Sousa. Um lateral, cara. Piorou, né, pô? Piorou, um lateral, cara. Eu acho Sousa, legal o árbitro errou realmente. Eu não acho legal ele citar outro treinador. Ah, mas outro treinador fez isso, fez aquilo, sabe? Pô, se fez negócio lá, beleza, assume a Cada bronca um que eu na fiz, sua, cada né? um na sua. Pô. Cada um na sua. Você gosta de falar assim, porque o Zubeldia fez. Olha lá, porque um não sei o que, lateral, pô. precisa disso, Abel. Um lateral ganhou o jogo, cara. Mas já há uma rivalidade entre treinadores. Zubeldia e Abel já é muito claro, né? Também, né? Até porque o Zubeldia também vive sendo expulso. Né? Então, motivado pela fala do Abel, a gente vai fazer esse duelo de titãs aqui. Nós vamos pegar dados, né? Quem foi mais expulso? Bom, o Abel tem 408 jogos aqui Essa eu no não tô, futebol não, né? brasileiro. Não. Ainda não. Ainda não. O Zubeldia, na soma de São Paulo e Fluminense, tem 111 jogos, né? Então, o Abel tem 408. Foram 81 amarelos para o Abel contra 35 do Zubeldia, 13 vermelhos contra 4. Então, assim, na média, o Abel, ele leva... como é que ele pode levar 4,3 cartões por Não, jogo? ele, a cada 4,3 jogos, né? Vamos botar assim. ele não, a leva um cada cartão. jogos, isso. 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 Acredito que seja isso. É isso, né, diretor? É isso? A cada 4,3 ele leva um cartão. Tá, Isso. desculpa, E entendi. o Zubeldia a cada... E o Zubeldia a cada 2,8, é isso? Zubeldia Tá é mais- correto isso? Tá. O Beldia é mais advertido, né? Tá. Então é Mas isso. realmente, ele reclama muito também, gente. É uma coisa insuportável. É insuportável de ver. Então o Zubeldia tá liderando o duelo de titãs, certo? Não. Mas se ele leva, se ele demora 2 jogos, 3 jogos para levar um cartão, o outro 4, o Zubeldia tá... Esse duelo de titãs, o Zubeldia tá à frente. Pô, a CBF podia fazer um negócio, né? Cada cartão amarelo, os treinadores tinham que doar 50 cestas básicas para uma instituição de caridade ou... Não, deixa os caras brigar lá. Pelo menos pra isso aí virar uma coisa pra gente elogiar. Você é chato pra cacete, pô. Isso é bom pra caramba atrás aqui, a gente tá falando deles, pô. Pô, Tá? cara, Deixa mas, acontecer. Pelo amor de Deus. Toda hora cartão, cara. Pô. Vai falar comigo agora no cartão. Então, assim, ó, é que a construção É que ficou... você ainda Eu não me tá lá, atrapalhei com a entendeu? construção. Você já tá fazendo seu salvo-conduto já. Eu me atrapalhei com a construção. O Abel o Abel leva em média um cartão a cada 4 jogos e o Zubeldia a cada 4,3 e o Zubeldia a cada 2,8. Quase 3 jogos. Isso. O Zubeldia é mais advertido que o Abel. Eu me surpreendi, achei que o Abel fosse mais que Eu o Zubeldia. confesso que não. É? Assim, desde a época que o Zubeldia começou no São Paulo, me chamou a atenção a quantidade de cartão que ele levava e a quantidade de tempo que ele demorava reclamando à beira do campo com a arbitragem. Nada contra ele como treinador. Tá Acho falando, ótimo cara, treinador. 13 cartões vermelhos pro Abel é muito, né, cara? Para um técnico, né, cara? E olha que ainda rola um revezamento na comissão técnica ali, hein? Nem sempre é ele. Né? Tem jogo que é o João Martins, tem jogo que é o Castanheira. Se não tivesse isso, esse número Cara, aí chegaria perto de 30. você vê- Principalmente o João Martins. E o João Martins é um fera também. O João Martins é um braço direito, braço barra perna direita dele, que é um cara que entende muito de futebol também. Às vezes tá sempre ali no comando, toma um cartãozinho, outro. E você vê que é fígado, né? Muita gente acha que é método, é fígado. Então, assim, um lateral ganhou o jogo e enlouqueceu por causa de um lateral. Zubeldia, cara, 19 do primeiro tempo, cara. Ele surtou. Foi reclamado uma falta no Martinelli, que foi falta. O juiz não deu. Invadiu o campo. Então, assim, são motivos bobos, né, cara, para os cartões, assim, para as expulsões, bobos. Você vulgariza a reclamação. Exatamente. Você vulgariza a reclamação. O juiz tem que expulsar, desculpa. Não vai expulsar o cara que invadiu o campo, o cara que dá o chilique que o Abel deu ontem? Depois do jogo, quem ganhou o Fazer jogo? uma pergunta para o Felipe, que ele parou de jogar há pouco tempo. E isso é uma realidade recente do futebol brasileiro, né? Quantidade de cartões amarelos e vermelhos do treinador. Já te atrapalhou de alguma maneira? Não estou falando especificamente do Abel ou de outro treinador, tá? De uma forma geral. Isso já te atrapalhou? Você já sentiu que o seu time foi atrapalhado de alguma forma por esse tipo de episódio, assim ou não? Não, meu time não. Mas eu já tive uma percepção no campo que a expulsão de um treinador atrapalhou o nosso adversário. Em um lance específico? Um lance específico. Posso chutar? Por favor. Final da Libertadores. Final da Libertadores aqui no Maracanã. O Cuca. Cuca, quando o Marcos Rocha ele foi expulso, eu tive a percepção naquele momento que os caras olhavam assim, não tava o Cuca, e sabe assim, e acabou que nesse meio tempo a gente fez o Palmeiras. Foi também uma 1 a 0. expulsão idiota. Foi? Foi pegar idiota, do lado lateral, exatamente com o Marcos Rocha. Pô, tá bom. Olha, vai entrar pro folclore. Acho que não consigo enxergar peso no jogo para isso, né? Vai entrar pro folclore.
o fato de o Palmeiras ter dado ontem 2 saídas de bola, né? No apito inicial e na volta do intervalo. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras saiu com a bola e no segundo tempo, o Palmeiras sai de novo com a bola. Me chama a atenção que ninguém percebeu isso na hora. Não, nem os jogadores do Fluminense. Exato. É, isso aí. Exato. Isso que me chama a atenção. Eu não acho folclórico, não. Acho constrangedor. Ah, tudo bem, constrangedor. É que eu digo assim, eu acho- não tem um impacto pro resultado, Não, mas é constrangedor. mas é- E você sabe quem era o inspetor da CBF no jogo? Não, me surpreenda. O inspetor da CBF Quem era no o jogo era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Sintra. Rapaz. Então, quando a CBF solta uma nota que tomou conhecimento do fato, claro que tomou, o homem estava lá presente, em loco. Será que ele reparou na hora? Não sei também. Agora, você imagina... Mas ele era o inspetor do jogo. O presidente, ele tem estabelecido isso como hábito. Ele vai a jogos para observar o trabalho e acaba sendo o inspetor da CBF no local. Então, para contribuir com o constrangimento citado por você, o inspetor da partida era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Isso passa uma imagem de desconcentração de todos, inclusive da arbitragem, que tem que controlar isso, de desleixo com o jogo, né? Pô, um time começa o primeiro tempo com a bola, o segundo tempo com a bola e ninguém fala nada. Agora, você imagina se o Palmeiras sai com a bola... Faz o gol? E faz o gol, Nossa. cara. Olha a confusão que Não, aconteceu. aí... O programa, tem um programa especial que Não, aí Provavelmente a confusão pode-jogo, né? Porque correram Não, aí é ninguém... tribunal. Poderia o acontecer. que mais me chama a atenção é isso que o Felipe falou. São jogadores do Fluminense. Porque, pô, não é possível. Você viu que o adversário saiu com a bola no primeiro tempo, no segundo tempo a bola é minha. Eu vou sair com ela. Você vai jogar uma pelada, cara. Jogando É, pelada. e você se Eu sou liga atacante nisso, na né? pelada. Eu tento sair jogando. Os dois, os caras ficam assim, não, a gente sai. Não, quem sai com você. Pra tentar Eu sair já 2 participei vezes. de pelado que rolou discussão. Gente, disso. os Cara, caras não ficam teve um tudo jogo ligado. aí que começou o segundo tempo sem o juiz? Não teve aqui, não? Teve, agora eu não vou lembrar qual Foi do foi. mas Botafogo teve, sim. na Copa da Taça Rio? Os né? dois sim, times, o árbitro, os auxiliares, o quarto árbitro, o inspetor da CBF, ninguém percebeu, cara, na hora. Ninguém percebeu. Incrível, né? Alguém... Cara, eu acho que... Será que nem os jogadores do Palmeiras... Ah, do Palmeiras não sei, do Fluminense... Se alguém percebeu, ficou quietinho. Se alguém percebeu do Palmeiras... Anda logo, os caras vão lembrar, vambora. Cara, que constrangedor. O que eu falo? É constrangedor. A gente tá rindo aqui. Constrangedor. Tá debochando. É constrangedor, cara. A CBF soltou uma nota na qual ela fala que não viu prejuízo, tomou conhecimento Como? e eu acrescento. Prejuízo pra ela. Claro que tomou conhecimento. O próprio inspetor da CBF é o presidente, que estava lá em Desculpa, Barueri. o prejuízo aí é presidente. para todo mundo que é envolvido com a arbitragem. Esse é o prejuízo. E ela Ainda me- bem que não é. aconteceu o gol do Palmeiras nesse lance. Perfeito. E é lamentar que um jogaço como esse tinha 10 mil pessoas no estádio. Isso. Públicos tão ruins nesse começo de temporada. E eu acho que dá uma bugada mesmo, né? Brasileiro no meio de semana, estadual no fim de semana, brasileiro com times mistos. A data nobre é de estaduais. Então, assim, dá uma bugada, o torcedor fica olhando para onde que eu vou, para qual que eu vou. E um público muito pequeno. É ontem, tudo muito novo, pequeno. né, Rizek? Até aquilo que a gente estava conversando em off antes do programa começar, você estava falando sobre a questão do... Algumas equipes darem prioridade ao campeonato estadual no final de semana, né? Eu sou inconformado com isso, confesso. Eu sou também, inconformado. também me incomoda, é algo que me incomoda. Mas esse meio de semana não aconteceu isso. Né? Aconteceu. Aconteceu Corinthians, menos do que Corinthians, poderia, mas aconteceu. o Corinthians poupou Corinthians e São jogadores. Paulo. Corinthians e São São Paulo. Paulo. Corinthians O e São Fluminense Paulo. poupou jogadores. Mas poupar 3 ou 4, acho que tudo bem. Visando o fim de semana. Deu prioridade a um outro Deu jogo. prioridade. Acho que prioridade não a ser é o final botar do o time estadual. reserva, botou um time forte. Sim, mas mesmo assim, ele podia poupar no estadual, ele preferiu poupar no brasileiro. O Palmeiras Agora, botou o time inteiro. Sim, É o Palmeiras, tudo muito sim. novo, né, gente? Assim, a gente só vai ter noção disso exata no final do ano. A hora que a gente contabilizar, você até falou uma expressão que eu acho boa em off. Quando faltar 3 pontos lá para chegar numa Libertadores, ou para ser campeão, ou para fugir de um rebaixamento, muita gente vai lembrar. Pô, lembra lá na terceira rodada do campeonato, na segunda rodada, que para priorizar um jogo de semifinal de estadual, você entrou com uma equipe mesclada e perdeu aquele jogo que era mais acessível? Isso pode acontecer. Agora, de que maneira os clubes vão lidar com isso? Talvez a gente vai precisar de alguns anos para entender, porque é um calendário totalmente novo. Eu, sinceramente, eu entendo a dificuldade dessa tomada de decisão, porque você tem uma semifinal de jogo único de Campeonato Paulista no final do ano. Vamos colocar aqui o exemplo do São Paulo, que está até fazendo uma ótima campanha nesse início de Campeonato Brasileiro, né? Mas sabe-se que o elenco do São Paulo não é um elenco que todo mundo imagina que vai chegar na reta final do Brasileirão com o São Paulo disputando o título. Ele pode fazer uma boa campanha, ele tem um bom trabalho do Crespo, tem bons jogadores, mas
para o longo prazo, nessa batida de temporada toda, em algum momento vai faltar jogador. E aí você tem o Campeonato Paulista, que, óbvio, não é um título tão relevante assim, mas é um título. Pode ser um título, inclusive, contra um grande rival. Cara, e assim, os clubes estão olhando para o estadual com senso de urgência. E eu até entendo, porque estadual derruba técnico. O Diniz caiu depois do jogo de estadual no Vasco, gente. Derruba dirigente. É a chance que você tem. Te dá paz durante um tempo. De dar uma taça para o seu torcedor. Então, e não é de hoje. Os clubes têm. O Corinthians, no ano passado, campeão estadual, priorizou o estadual claramente no primeiro semestre, até em detrimento de competições internacionais. Os clubes têm feito isso. Mas tem um reflexo de público. Então, você tinha 20 mil no Mineirão para ver Cruzeiro e Corinthians, eu acho pouco. Tinha 15 mil na Arena do Grêmio para ver Grêmio e Galo, acho pouco. E ontem 10 mil. Eu sei que tem Barueri. O torcedor tá Barueri confuso, é um. Então, exato, o torcedor está confuso. Barueri eu sei que tem uma questão. Já não leva mesmo muito público, eu sei. Mas era um jogo que merecia mais gente, cara. Olha, foi um jogo eu fiz 2 excepcional. jogos seguidos do Flamengo no Maracanã com 25 mil pessoas. Então. Tudo bem, eu não jogo contra clubes pequenos, mas é raro o Flamengo, qualquer jogo, bota 40, 45 mil. O torcedor está escolhendo. Cara. Isso. Tá. Agora, vai ver hoje contra o Lanús. Vai ter 50, 60 Vale mil. taça, né? Vale taça. Então vamos para São Paulo. Vamos para o São Paulo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!